Fala galera, então aqui iniciando mais um vídeo aqui pro canal, mas hoje, como previamente comunicado, hoje teremos história. Já começando bem pelo começo do edital, que seria o feudalismo. É um conteúdo bem tranquilo, não é muito cobrado, inclusive foi muito estudado até no ensino médio, na escola, todo mundo estudou, então é algo que tende a ser de fácil compreensão. Aqueles recados básicos de sempre, já deixa o like aí, se inscreve no canal, dá uma força aí, porque esse trabalho aqui é completamente gratuito e pode ajudar muitos a lograrem êxito numa prova que vai mudar a vida de todos, né? Então, para terminar, deixa o like e aí na descrição tá o link do grupo do Telegram da nossa tropa, que a gente lá é um grupo para tirar dúvidas, e também a gente sempre teve reuniões pelo Zoom, onde a gente se juntava, né, e fazia um mastermind a fim de resolver questões de vários cursos militares. E desde da criação da Tropa EAD, ela está invicta e não houve ano que não teve nenhuma aprovação. Então seguimos firme aqui. Hoje eu não irei começar diretamente por questões, pois trarei rapidamente um resumo sobre o que vai ser falado, porque não adianta decorar e chegar aqui dar gabarito e explicar brevemente, porque a história é mais necessário um entendimento do como sucedeu, que torna ela mais intuitiva e não fica tão difícil e tão decorado, né? Já que o edital ele é bastante extenso e muito detalhista. Mas em síntese, o feudalismo foi um sistema lá nos primórdios da civilização humana, lá da Roma antiga, que foi muito rígido e muito pouco mutável, muito estável, não existia muitas mudanças, era muito característico propriamente, assim, eles não tinham grandes mudanças durante centenas de anos. E o que mais é cobrado é essa relação de como foi a economia, o que era os elementos, inclusive se você já reparar aqui no canto superior direito temos a pirâmide etária, não, pirâmide da sociedade, né, estamentária, e é exatamente o que eu trouxe nesse slide, vamos dizer assim, nesse frame aqui do Jamboard. E já começo logo pela aqueles elementos que são cobrados com certa recorrência, que é os elementos romanos e os elementos germânicos, por causa que foi um sistema adotado tanto pelos romanos quanto pelos germânicos. E o romano, os dois principais cobrados é o colonato e o precário. Esse colonato, eu botei um breve resumo logo abaixo, que consiste em ceder um pedaço de terra para alguém trabalhar em troca de uma parte do que for produzido. Inclusive, isso é até praticamente o, o conceito que faz com que seja cobrado o imposto denominado talha. Também, quem já está safo nesse assunto sabe que o coitado do servo lá do feudalismo só não pagava para respirar, o resto ele tinha que pagar imposto. O precário, ele é uma entrega de uma parte de terra a um grande senhor em troca de proteção. Isso, então, novamente, o que também é sempre bem recorrente é a tal da relação da suzerania e vassalagem. Essa relação de suzerania e vassalagem é uma relação entre nobres, onde por exemplo, um suzerano, ele tem bastante terras, ele dá um pedaço para alguém, esse alguém que ganhou o pedaço de terra do suzerano, ele vira o vassalo. E esse vassalo, por exemplo, pode dar um pedaço do pedaço dele, que veio do suzerano, para o outro, aí ele viraria o suzerano do segundo vassalo, e assim por diante. Isso, inclusive, foi um dos motivos que fez com que o poder político fosse muito fragmentado, né? Era aquela velha história, o rei é rei, mas não tem voz praticamente nenhuma, por causa que as terras eram distribuídas entre vários suzeranos e vassalos, e todo mundo queria mandar um pouco. E a junção de colonato com precário, como está aqui embaixo destacado, ela consiste na relação de suzerania e vassalagem. Isso quando estão já as relações romanas, né? Posteriormente teremos as relações germânicas, que viriam a ser o comitatus e o benefício. O comitatus é a relação de fidelidade, lealdade e proteção entre guerreiros, ou seja, tinha ali aqueles guerreiros, pois a economia era muito ligada a essa indústria, vamos dizer assim, meio, não indústria propriamente dita, mas essa organização mais militar, mais medieval, porque inclusive quando a gente pensa em medieval a gente sempre pensa naquelas batalhas à base de armadura e espada,
foi exatamente assim que se organizou. E o benefício era aquela forma de que se recebia um pedaço de terra por ter realizado um favor ou ter lutado em uma das guerras expansionistas. E é exatamente o que eu havia comentado, é o estereótipo desse tempo. Guerras expansionistas para aumentar o império, o poder do império, a influência do império. E a junção do comitatus com o benefício gerava a relação de servidão. Essa relação de servidão ela consiste no fato de que o servo ele é preso à terra, ele trabalha para poder viver, vamos dizer assim, ele planta para poder plantar de novo, porque com uma parte que ele produz ele paga o uso da terra e também usa o restante que ele fica para ele se alimenta. Né? Então era uma questão ou era plantar ou era morrer. Então só deixa eu diminuir aqui o tamanho para pegar esse outro tópico aqui. E também agora a expansão e movimento conquistadores, como eu havia comentado, a economia se baseava nisso. A economia baseada na contínua conquista de terras e no consequente usufruto dos recursos lá presentes. Assim eu defini como que era a relação econômica da época. Então guerreiros, ao retornar às batalhas, tinham direito ao benefício. Por quê? Para motivar os guerreiros a conquistarem terras para o império enquanto o rei ficava tranquilo lá no trono, ele dava um pedaço das suas infinitas terras para esse guerreiro, ele ficava feliz e não ia lutar na guerra, né? Lógico que ele teria que voltar vivo, né? Esse era o possível prejuízo do cara. Mas agora logo abaixo também essa economia muito conhecida como cheia de impostos. A corvéia, né, ela consiste no fato do servo ele ter que trabalhar nas terras que o senhor feudal ficou para ele, né? Porque, por exemplo, o senhor feudal dá terras para que outros produzem, mas ele fica com um pedaço para ele que ele também produza e tenha vamos dizer assim, por exemplo, trigo, e tenha produtos. Só que aí ele não vai botar a mão na massa, né? Ele faz o que? Ele pega esses servos que ele deu um pedaço de terra e faz trabalhar para ele e com uma certa regularidade, como pagamento à concessão de terra que foi feita por ele. Então, em síntese, o servo tinha que trabalhar, a corvéia consistia o servo teria que trabalhar nas terras do senhor feudal, no manso senhorial, também conhecido como. A talha, é até sugestivo o nome, porque consiste que o servo produzia e teria que dar uma parte da produção para o senhor feudal. Aí ele pegava a produção e dava uma talha, talhava no meio e dava o restante para o senhor feudal. A banalidade, ou banalidades, consistia no pagamento de imposto para, por exemplo, usar do moinho, usar do forno, e para ele poder usar das instalações do feudo. E a mão morta era um imposto que o filho de alguém, de um servo, por exemplo, que tinha terra ou tinha qualquer tipo de coisa, em palavras simples, ele teria que pagar uma taxa para ter acesso à herança, né? Para tu ter uma ideia como era abusivo. E a crise do sistema feudal é o próximo tópico. Consistiu na seguinte situação: as invasões bárbaras foi o principal tópico que levou a crise, né? E aí eu destaquei da seguinte forma: fim da política expansionista em consequência de dificuldades militares e econômicas para manter o império. Ou seja, o império romano expandiu e começou a ficar difícil de gerenciar tantos conflitos e tantas tentativas de invasão e tanto território, e começou a ter dificuldades. Isso fez com que eles parassem a expansão para manter o que eles já haviam conquistado. Então ele parou de crescer para que pudesse ser melhor administrado e evitar que ele viesse a ruir. Só que se provou equivocado isso, porque conforme eles pararam de expandir e a economia era baseada na expansão, eles não tinham mais, vamos dizer assim, economia. Aí eles iam consumindo os recursos que havia sido conquistado. Quando esses recursos acabassem, acabou tudo, né? Inclusive explode fome, explode miséria, explode revolta e explodem as invasões bárbaras, que conforme o Império Romano foi enfraquecendo em decorrência de uma crise, os bárbaros, que antes eram muito fracos, perto do grande Império Romano, começaram a não ficar tão mais fracos assim e foram pouco a pouco conquistando os territórios perdidos anteriormente para Roma. Então, com o fim da expansão, que era a principal atividade econômica do Império Romano, o sistema com que a sociedade se organizava começou a ruir e enfraquecer, como eu disse. Com tal fato, começam a ocorrer invasões bárbaras de povos não romanos, inclusive os povos não romanos eram os tais bárbaros, ficou um pouco ambíguo, mas enfim, que visavam as terras romanas.
porque aquela velha padrão história, né? Se me é atirado, eu vou querer de volta. Tem a organização da sociedade feudal, o último tópico desse resuminho, que consiste numa sociedade estamental, cada um com uma função premeditada por Deus. O que significa isso? Que eles usavam um slogan que está até destacado aqui no lado direito dessa minha imagem que traz a pirâmide estamentária, é que as funções eram premeditadas por Deus. Por exemplo, o clero foi escolhido por Deus como aqueles que oram, como os que oram, né? As nobrezas são os que guerreiam e os servos e camponeses são os que trabalham. E isso era um argumento muito forte na época, né? Porque nada poderia questionar a superioridade do clero a partir do momento que ela era dada por Deus, né? E também, um outro tópico para finalizar, é bem rápido, não tem muito segredo, é assim e ponto, essa sociedade, é que ela não tinha mobilidade social. Por exemplo, o camponês nunca viraria um nobre e um nobre nunca viraria alguém do clero. E também não era permitido casamentos entre pessoas de diferente, vamos dizer assim, categoria. E aqui, mais dois resuminhos aqui do lado, só aumentar aqui para garantir que todos enxerguem. Tem as tais cruzadas, né? Muito comentadas. E o Cruzados, o Poder Papal e a Igreja, que são três tópicos extremamente, né, recorrentes e importantes. As cruzadas, começando por elas, para a Igreja era uma maneira de fortalecer o poder papal. Inclusive tem a questão da Guerra Santa, que a Guerra Santa era vamos dizer assim, não a desculpa, mas o motivo, o argumento com que a igreja usava para financiar as cruzadas. E essas cruzadas, como tinham interesse de propagar a fé católica por um meio militar religioso e também evitar que os muçulmanos expandissem a sua fé, a sua religião, e também tinham o objetivo de conquistar Jerusalém, né? Que o Jerusalém, inclusive, hoje é um ponto muito importante para inúmeras religiões. Também é um ponto um tanto quanto delicado em todos os conflitos que já passaram naquela região. Os interesses da cruzada, eles consistem em solucionar a miséria, porque, conforme eu falei, a situação lá era complicada, a fome e a desocupação que surgiu com a superlotação do feudo, com o forte crescimento demográfico fruto da diminuição da mortalidade infantil. Essa diminuição da mortalidade infantil, ela ocorreu por causa que, posteriormente eu vou comentar, da questão das mudanças, é que teve um avanço considerável na produção agrícola e fez um excedente. O que fez um excedente, esse excedente foi matando a fome e foi fortalecendo todo mundo. Aí também tinha o interesse do papado de manter-se no poder e ter ainda mais poder e também ganhar Jerusalém. Foi o que o Papa queria e por isso ele financiou cruzadas. Interesses da nobreza, que era conquistar terras e obter produtos para comércio. Eles queriam bufunfo, em palavras simples, queriam mais e mais dinheiro, mais riqueza. As cruzadas eram peregrinações de caráter militar na Europa Ocidental, que visavam recuperar Jerusalém, a terra santa dos muçulmanos. Reforma gregoriana, reforma que visava reforçar o poder papal. E consistia na determinação de que somente o Papa poderia nomear bispos e não mais os senhores feudais. A querela de investiduras, como o Papa queria todo o poder e os senhores feudais também queriam todo o poder, deu uma peleia ali, deu uma situação complicada de que essas querelas de investiduras foi nomeado uma série de embates por disputa de influência entre o Papa e seus subordinados mais altos na cadeia do clero e os senhores feudais. Ambos queriam um poder absoluto. Então, traz para cá, vamos diminuir isso aqui rapidinho. Próximo resuminho rápido. As mudanças do Império Romano, o feudalismo era moderno. As invasões bárbaras e sua violência fez com que ocorresse o processo de ruralização. Exatamente isso, com as invasões bárbaras e a violência, o povo ficava amedrontado. Para fugir dessa situação ruim, eles foram para o campo e ali desenvolveram o campo e daí surgiu o feudalismo. A partir do momento que o pessoal se instalou na região rural e trocou o seu trabalho por proteção, e essa relação fez o feudalismo. A ruralização, a população se refugia no campo, em feudos, em troca de proteção, usando como moeda de troca seu trabalho em produção feita em terras de áreas doadas. Ou seja, ele ganhava terra, produzia para que pudesse ser protegido pelos guerreiros ali do feudo.
Avanços na técnica de produção agrícola e comercialização do excedente. É isso que fez com que, como todo mundo foi para lá e se passou um tempo nessa situação, começaram a aprender sobre agricultura, começaram a usar a força animal, começaram a usar arados. Isso, para a época, foi um grande avanço e começou a produzir um excedente. E com o crescimento da produção agrícola, surgiu um excedente que fora comercializado e ocorreu a diminuição da fome. Houve também um aumento da população que por se alimentar mais e melhor diminuiu os índices de mortalidade infantil. Como estava todo mundo agora, deixaram de lado um pouco a fome, diminuiu a fome, se teve uma saúde melhor, né? Como eu comentei, avanço da tecnologia da agricultura, nascimento de feiras ao redor dos feudos, região que seria denominada de burgos, que lá trabalhavam de burgueses. E foi exatamente isso que fez com que surgissem novas cidades, né? A partir desses burgos foi criando uma e outra cidadezinha, uma casinha aqui para manter o comércio fluindo. Suzerania e vassalagem, a relação entre nobres, foi já anteriormente comentado. A peste negra, que é um ponto bastante importante, que ela se propagava com grande ferocidade, muito por fato do povo ser ignorante quanto a como combater, e também por ela ser propagada em decorrência das más condições de higiene das cidades, né? Se hoje o saneamento básico é praticamente uma utopia, então imagina na época, né? E a guilda, outro tópico que é bom lembrar, era que associações de mercadores que visavam o monopólio do comércio local. Corporações de ofício eram associações de artesãos e donos de oficinas que cuidavam das qualidades dos produtos que eram feitos, sei lá, o que faziam, mas artesãos faziam suas artes de produtos manufaturados. E outro tópico, com o capital que ganha no comércio, os mercadores ali dessas guildas contribuíram e financiaram, posteriormente, lógico, as grandes navegações que levaram ao mundo moderno. Então, para que eu não me delongue muito, vamos para as questões. Vamos que vamos. Vou pegar a caneta aqui. O feudalismo foi a forma de organização política, social e econômica dominante na Europa Ocidental durante a Idade Média. Abaixo estão redigidas algumas afirmações. Os servos da gleba viviam sob o domínio dos senhores feudais. Exato. O que é servo da gleba? É a mesma coisa que servo. Servo da gleba é tipo terra. Aí os servos que já eram presos à terra seria o servo da gleba. E servos da gleba é a mesma coisa. Viviam sob o domínio dos senhores feudais. Está correto. Que era aquela relação, que ele ganhava terra, mas era preso a ela. O declínio das atividades rurais, completamente equivocado. Houve crescimento e tudo se baseou na ascensão da quantidade de produtos agrícolas. Então, tá fora. Sociedade rigidamente hierarquizada, perfeito, mas com grande mobilidade entre as classes. Não havia mobilidade nenhuma, os caras não podiam nem casar entre diferentes classes. Poder político fragmentado entre senhores feudais e reis, perfeito. Era que nem aquela relação que poder ela quebrado, remanda, mas não governa. Enfim, grandes senhores de terras e alto clero ocupavam o topo da sociedade. Perfeito. Não tem agora posteriormente resumo, as questões ficam um tanto mais tranquilas, pois já se tem claro a ideia por trás. Então gabarito 1, 4 e 5, que foi lógico. Se ficar com uma dúvida, quer que eu acrescente algo, só deixar aí embaixo nos comentários. O século X é caracterizado na Europa pela desestruturação do Império Carolíngio e pelas invasões de outros povos. Esta situação acabou intensificando o processo de ruralização já em andamento e a procura de proteção militar oferecida pelos nobres e guerreiros por parte das pessoas pobres e com menos recursos. Era o início do que ficou conhecido como feudalismo. Foi exatamente isso que eu comentei e inclusive dá para até anotar esse enunciado como forma de revisão. As instituições feudais se originaram de elementos romanos e germânicos. São elementos germânicos, ou seja, dos alemão, a agronomia agropastoril, comitatus e benefício. Perfeito, já matou na lata. Letra A. O que é a economia agropastoril? Era algo referente a essa relação de que se produzia para se sustentar, né? Era uma economia de subsistência. Eles produziam para comer. Comitatus, a letra B, na fragmentação do poder político e benefício. Pois é, e agora? Tá, então eu comentei que a fragmentação do poder político era muito presente, inclusive estava até na questão anterior, só que tem um detalhe, é no romano que isso acontece com toda certeza e sem dúvida nenhuma. Nos germânicos tinha,
mas não pode se considerar um poder fragmentado. Tinha algumas regiões que eram, mas era praticamente monopolizado ainda, não ocorreu esse processo tão fragmentado como era do romano. Então, em síntese, é só saber que fragmentação do poder político é romano e correr para abraço. Colonato romano, fragmentação do poder político romano. E aqui não foi citado precário, mas precário também romano. Próxima questão. A crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais com o revigoramento do comércio das cidades entre os séculos XI e XIII na Europa. Nas alternativas abaixo, o cenário é aquela que se relaciona com o surgimento da burguesia. O surgimento da burguesia era o quê? Feira fora dos feudos, que comercializavam o excedente da produção, e ali se instalaram os tais burgueses, e ali surgiu a classe denominada burguesia. Os avanços tecnológicos resultados na agricultura não foram suficientes para ampliar o comércio. Tudo errado. Foi isso que possibilitou tudo o que surgiu após essa ascensão da agricultura. A intensificação das invasões bárbaras motivou o surgimento das cidades fortificadas, onde a prática comercial era intensa. Não dá para falar em prática comercial intensa, inclusive as invasões bárbaras fez a ruralização e não o surgimento das cidades, que nem foi comentado anteriormente. Então, equivocado. A peste negra, por ser mais facilmente combatida nas cidades, não, nada a ver. Ela era uma doença que se propagava muito rapidamente e por feridas, né? Inclusive, agora eu não me lembro, mas existia um grupo de mulheres que elas, como oferenda a Deus pela cura da peste negra, se açoitavam em praça pública e chamavam pessoas para isso, para que pudesse se curar da peste negra. Só que a peste negra se propagava por feridas, e elas, ao se açoitarem e a população fazer o mesmo, abriam feridas e, adivinha, ajudou a explodir e inclusive matar um terço da população europeia na época, por causa dessas feridas e a propagação da peste negra. O crescimento do comércio o crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior europeu. Pois é, a questão da burguesia, ela criou cidades porque conforme foi feito o comércio, ele foi crescendo, eles começaram a ficar nas regiões de comércio para que não, imagina, era tudo a cavalo e a mula e a pé, não existia nenhum tipo de logística, então eles eram bastante presos às regiões de comércio. Então, está completamente correta essa assertiva D, que é essa alternativa D. Isso é inclusive o gabarito da questão. O advento da Guerra Santa desmotivou as placas comerciais. Não. A Guerra Santa foi o argumento usado para que as igrejas a financiasse e fizesse jus às cruzadas. Então, equivocado. Próxima questão. Os últimos anos do século X foram marcados na Europa Ocidental pela diminuição das invasões bárbaras e pela queda da mortalidade por epidemias. Tais fatos geraram instabilidade do crescimento demográfico a partir do século XI. O continente experimentaria profundas transformações que levariam ao que se conhece como renascimento comercial. Com relação ao acima exposto, é correto afirmar que o iluminismo gerou uma mentalidade de busca pela prosperidade material. O iluminismo naquela época forçou a barra, né? E prosperidade comercial, os caras estavam se quebrando para produzir um pouquinho mais e vender o que sobrava. Então, B, o restabelecimento de rotas comerciais com a Oceania. Meu irmão, a gente só lembra da Oceania quando estuda geografia, porque inclusive se perguntar quantos continentes tem e pedir para falar, o último que a gente fala é a Oceania, né? A gente quase nunca lembra. Então, Oceania não tem nada muito a ver, não. Os avanços tecnológicos elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Falei umas 200 vezes isso aqui, é exatamente isso. Produziu a mais, o a mais foi vendido com feudos que tinham a menos, e assim se formou o comércio, que depois criou burgos e burgueses, mercadores, e mercadores financiaram as expansão, outras economias, Revolução Industrial, dias de hoje. Lógico que eu pulei toneladas de acervo histórico, mas em síntese foi isso. As cruzadas impediram a circulação de mercadorias. Não, porque conforme eles foram criando estradas de um ponto ao outro, o comércio se seguiu a essas regiões. Né? A intensificação do comércio provocou o enfraquecimento das feiras. Isso aqui não faz sentido nenhum. Tipo, o comércio criou feiras.
e eles mesmos enfraqueceram as feiras, nada a ver. Na Europa feudal começa a ocorrer o ressurgimento e crescimento das cidades, com a dinamização do comércio. Assinala alternativo que todos os fatos citados são causas corretas desse renascimento comercial e urbano. Perfeito. Sucessão de invasões vikings e muçulmanas que levaram a população a se refugiar nas cidades. Quase. Não foi nas cidades. Lembra, o processo de ruralização foi no campo. E desenvolvendo a reabertura do comércio no Extremo Oriente, aí tá certo, pela Rota da Seda, apoio ao comércio pela Organização dos Comerciantes da Liga Hanseática. O problema foi exatamente a cidade, não era o campo. B. Fim das invasões de povos nômades com magiares e normandos. Diminuição da população europeia. Errado. Aumento da população europeia. Lembra? Aumento da produção, mais saúde, menos fome, a diminuição da mortalidade infantil, sobe e teve a explosão demográfica, e depois teve uma queda brusca por causa da peste negra. Crescimento da população europeia, show. Expansão do cultivo agrícola causada pelas melhorias introduzidas com o arado e a enxada de ferro, perfeito, pois é. O grande avanço foi a enxada de ferro, né? Para tu ver como era complicado. Reabertura do comércio no Mediterrâneo provocado pelas cruzadas. Maravilhoso, perfeito. Gabarito letra C. Próxima. Crescimento da população europeia, expansão da produção agrícola, reabertura do comércio no Mediterrâneo provocada pela tomada de Constantinopla pelos muçulmanos. Na verdade, a guerra contra os muçulmanos que fez com que surgissem as cruzadas, e as cruzadas possibilitaram a ascensão do comércio. Letra E, crescimento da população europeia, reabertura do comércio com o Mediterrâneo provocados pelas cruzadas. Show. Surgimento dos estados nacionais que desenvolveram as cidades e protegeram o comércio. Estados nacionais? Nada a ver. Desenvolvimento das cidades. Desenvolvimento das cidades depende do contexto histórico, e também tem o contexto de ruralização. E o comércio ele foi seguindo as cruzadas, que eram operações militares, e não tem algo que fez com que não tem um surgimento no Estado Nacional que surgiu para proteger o comércio. Nada muito coerente. 40. O período... 40 nada, a última questão. O período conhecido como Baixa Idade Média estendeu-se dos séculos X a XV. Foi marcado por profundas transformações, entre elas o renascimento comercial. É correto afirmar que essa transformação esteve relacionada com a formação de feiras, perfeito, que eram pontos de comércio temporário, tendo se destacados inicialmente as regiões de Champagne e posteriormente a região de Flandres. Pois é, a questão, a única coisa meio decoreba tem que ser essa questão das cidades ali da Itália que foram responsáveis pela essa ascensão do comércio no Mediterrâneo, porque eles tinham acesso ao mar. Aparece berro, então esse inclusive é o nosso gabarito. B. O aparecimento de um novo grupo social, os mercadores, que passaram a ocupar o lugar da nobreza. Não existia hierarquia, não existia mobilidade. O reaparecimento da moeda e das transações financeiras, que ficaram limitadas às cidades italianas. As cidades italianas foram o polo, mas não ficaram limitadas. O surgimento das hanças ou ligas, poderosas associações de comerciantes cujos interesses se chocavam com um dos nobres, que percebiam nas atividades daquelas uma ameaça à segurança das cidades destes. Eles não viam a situação dos comerciantes, o comércio, como algo perigoso à cidade, nada a ver. O surgimento do movimento comunal, uma disputa entre senhores feudais e burgueses em torno das taxas de impostos cobrados sobre as atividades comerciais realizadas no feudo. Então, o que define o renascimento comercial não foi questão de imposto, questão de atividade comercial, e sim essa relação de formação de feiras em resposta a excessivo produzida pelo avanço da agricultura. Então é isso. Obrigado pela presença. Terminamos por aqui. Até a próxima. A próxima vai ser química ou física, não me lembro mais, mas é isso. Obrigado pela presença. Até a próxima.